Alô, chegamos, estamos aqui. Que a paz do Senhor esteja conosco. A saudação de Jesus, que a paz do Senhor esteja convosco, nos dando a paz conforme a sua chegada, conforme a sua energia, conforme a sua aura chegava nos ambientes. Que ela esteja conosco na medida das nossas possibilidades. Que a paz do Senhor esteja conosco. Graças a Deus, apesar de todas as possibilidades, limitações, dificuldades, estamos aqui, na companhia do nosso grande mestre. Nenhum lugar, nenhuma companhia melhor do que essa. Estamos muito bem acompanhados. Que assim escolhamos estar sempre. Muito, muito bom. Passamos praticamente um ano no estudo de O Livro dos Espíritos, um excelente livro de sabedoria que nos ajuda a todos, nos ajudou muito, expandiu a nossa perspectiva. Agora, estamos continuando a estudar as questões, as contribuições, as leis, através das quais Deus opera em nossas vidas. A compreensão das leis dá condições especialíssimas para o ser se movimentar numa dada realidade. O cidadão que tem a compreensão das leis é, sem dúvida, mais protagonista, tem mais condições de ser protagonista no seu meio social que o outro que desconhece as leis. Quando a gente bate o carro numa outra pessoa e percebe que o outro é um advogado, por exemplo, percebe estar numa situação difícil, numa situação crítica. Quando temos um conflito qualquer, isso acontece, nos vemos em maus lençóis. Não à toa, aquele ator, aquele viajante espiritual, aquele aprendiz espiritual, que também se apropriar dos mecanismos, das normas, das leis gerais, através das quais Deus opera em nossas vidas, terá muito mais amplas possibilidades de se realizar, de fazer as coisas acontecerem à sua volta. É isso que nós estamos fazendo aqui. Conhecendo as leis através das quais Deus atua na criação e na humanidade. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso convite, essa é a nossa esperança
a nossa certeza que as leis dos papéis, as leis dos parlamentos, o conhecimento dessas leis nos dá protagonismo, e os conhecimentos, as leis científicas, também nos favorecem o conhecimento e a boa atuação no meio social em que estamos. Isso todos nós sabemos. Um cientista, por conhecer as leis que regem a realidade, consegue explicar os fenômenos, atuar em meio aos fenômenos de uma maneira muito mais consciente e consequente. O que alguns de nós não tinham pensado ainda é que o mesmo se dá na realidade espiritual, não apenas na realidade material. E é por isso que estamos aqui, aprendendo as leis através das quais atua o Deus, a vida, funcionam as leis maiores. Com Jesus sabemos que o mandamento maior, a lei maior que rege a vida é a lei do amor. Em seu triplo aspecto, amar a si mesmo, amar o próximo e amar o todo, acima de qualquer das partes, acima de todas as partes. Compreender que toda lei, a lei de ação e reação, de causa e efeito, a lei de sintonia e de atração, que todas as leis são menores perante a Constituição Universal, que é a lei do amor, nos dá muito maiores condições de atuar, viver e de acertar nas nossas decisões, porque essas leis expressam valores e o valor maior é o do amor. Mas a ferramenta da sintonia, a ferramenta do trabalho, a ferramenta da lei do karma, ou lei de ação e reação, de causa e efeito, todas elas nos capacitam a compreender os fenômenos e a atuar melhor nas situações decisivas. Que esse conhecimento nos oriente, nos fortaleça, nos capacite. Muito bom, estamos estudando agora o livro O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel. E estamos na questão número 13 e 14, através das quais somos convidados a compreender a ação espiritual na matéria, a ação espiritual na terra, os engenheiros siderais, os prepostos de Jesus, no passado, no presente e no futuro. E como nós devemos atuar no presente e no futuro. No passado não temos mais como atuar. Vamos lá? Questão número 13. Kardec pergunta assim: as forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo? Já tínhamos visto nas questões anteriores, convido os amigos que não viram a assistirem nossos encontros anteriores do Oração Ação. Seja aqui no Facebook ou no nosso canal do YouTube, sempre Maurício Zomignani. Nos encontros anteriores nós vimos que a geração da vida na Terra
desde a formação geológica da Terra, antes da vida, foi tudo presidido por Jesus, assessorado por seus servos de alta hierarquia. É por isso que a pergunta a Emmanuel remonta a esse igualmente, dizendo: as forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo? E a resposta é: isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos no cenário para o desenvolvimento da vida no planeta vô-lo comprova. Então é um princípio mais do que da ciência da lógica, que a todo efeito corresponde uma causa. E também que a todo efeito inteligente precisa corresponder uma causa inteligente. É por isso que Emmanuel fala que a inteligência com que foram dispostos os elementos na Terra, na atmosfera da Terra, para o desenvolvimento da vida no planeta, comprova a ação de forças espirituais. Porque se o efeito foi tão inteligente, a causa tem obrigatoriamente que ter sido inteligente. Não podemos atribuir nada inteligente à matéria inerte, a uma pedra, a uma parede, a uma porta. Não é? E continua Emmanuel: a algumas dezenas de quilômetros foram colocados os revestimentos do ozônio destinados a filtrar os raios solares, a camada de ozônio, que é atacada pelos gases do efeito estufa emitidos pelos automóveis, pela indústria, pelo ser humano, foram ficando finas, foram gerando buracos, deixando de filtrar as camadas solares. Hoje se tornaram tragicamente mais conhecidas essas camadas de ozônio, pela falta delas. Mas a sua existência foi, em grande parte, responsável, foi condição para a vida no planeta. Da atmosfera recebeis a maior porcentagem de nutrição para o entretenimento das células. Podemos ficar dias sem comer, horas sem beber, mas em meros minutos sem respirar, a vida se extinguiria. Daí concluímos que sim, vem da atmosfera a nutrição, uma das fontes maiores de nutrição das criaturas do planeta. Não só as criaturas humanas, mas as animais e vegetais também. E continua Emmanuel: e como o nosso escopo não é o das citações eruditas, nem o de redizer os preceitos científicos que o mundo já estabeleceu, lembremos que um homem, na manutenção da sua vida orgânica, necessita de regular quantidade de oxigênio, 15 gramas de azoto alimentar e 500 gramas de carbono também alimentar. O oxigênio é uma dádiva de Deus para todas as criaturas.
Quanto ao azoto e ao carbono, é pela sua obtenção que o homem luta afanosamente na terra. É atrás desses elementos que nós nos movemos, deles que nós tiramos a nossa sobrevivência também. Recordando-nos a exortação dos textos sagrados ao espírito que faliu: comerás o pão com o suor do teu rosto. Veja que outro significado profundo Emmanuel nos revela nos textos sagrados. Não é? E continua: o problema básico da nutrição, nessa conta de química, é uma reafirmação da generosidade paterna do Criador e do estado expiatório em que se encontram as almas reencarnadas neste mundo. Por que a generosidade do Pai? Porque nenhuma criatura de Deus fica isenta do contato com a atmosfera, com essa atmosfera que nos nutre a todos. Ah, mas tantos passam fome, porque não sabemos respirar conscientemente. Nossa dificuldade, nossa incapacidade de respirar conscientemente é que nos leva a passar fome. E essa dificuldade, em parte, vem dessa identificação, desse apego à ilusão da matéria, sem a qual, sem o alimento material, entendemos que morreremos. E essa crença faz com que, efetivamente, percamos a vida quando ficamos sem o alimento material. Mas a verdade é que muito da nossa nutrição vem e virá ainda mais quando aprendermos a respirar conscientemente. Olha que grande revelação nós temos aqui. Pergunta número 14. Como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? Então, a pergunta 13, assim como as que lhe antecederam, falam da formação do planeta, falam da atuação dos espíritos maiores na formação do planeta. Muito interessante esses relatos, pois agora as perguntas endereçadas a Emmanuel nos abrem o horizonte sobre o futuro planetário, o fim do mundo. Leva-se a Emmanuel a afirmativa dos astrônomos que um dia a Terra morrerá, a morte do planeta. O que Emmanuel nos fala sobre a morte do planeta Terra? Vejamos. É certo que todo organismo material, só ele chamar de organismo material a Terra, já é saboroso, porque nos incita na direção de culturas espiritualistas antigas que indicam que a Terra, chamada de Gaia para os hindus, por exemplo, é viva. A Terra é viva. Um organismo vivo, organismo material, como Emmanuel fala aqui, dizendo: é certo que todo organismo material se transformará um dia, revestindo novas formas.
Gosto muito da comparação com o joguinho de Lego. Que mesmo que alguém tenha feito um automóvel com as peças de um jogo de Lego, todo mundo que quiser continuar a brincar com o brinquedo poderá desmontar aquele automóvel e construir uma casa, construir um caminhão, um trator. Não é assim? Digamos que essa seja a lei da dinâmica do Lego, e a lei da dinâmica da matéria também aponta isso. Todo organismo material se transformará um dia revestindo novas formas. E ele continua: as energias do Sol, como as forças telúricas, então energias que vêm do Sol se somam às energias da Terra, serão esgotadas um dia aqui. A ciência nos diz que as explosões solares consomem matéria constitutiva do Sol, que apesar de ser gigantesco perante a dimensão da Terra, um dia, ainda que muito distante, consumirá tanta matéria para gerar luz que se extinguirá necessariamente. Diz Emmanuel, naquele tempo, 1940, alguns astrônomos calculam a morte térmica do planeta para daqui a 1 milhão de anos aproximadamente. 1 milhão de anos. Lembrando que a história da humanidade na Terra, que a história que nós aprendemos na escola, não ultrapassa 10 mil anos. E aqui ele está falando em milhares de milhares de anos. Diante dessa perspectiva de morte planetária, mas num futuro muito longínquo, ele continua dizendo: já se disse, porém, que a vida é um eterno presente. E o nosso primeiro dever não é de contar o tempo, demarcando em bases inseguras, porque o que se conhece hoje, amanhã será transformado, é assim que cresce a ciência, a duração das obras conhecidamente transitórias. Então, nosso primeiro dever não é de contar o tempo, demarcando em bases inseguras a duração das obras conhecidamente transitórias, mas o de valorizá-lo. Valorizar o tempo como oportunidade sagrada para as edificações definitivas do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito. Você já imaginou, e é fácil imaginar, dada a situação espiritual de apego à matéria da humanidade, alguém desesperado porque teve o seu carro roubado, a sua casa consumida por um incêndio, o seu patrimônio dilapidado por um sócio que lhe deu um golpe. As pessoas se desesperam por isso, não é verdade? As pessoas se desesperam muito mais, em geral, pelo falecimento de um ente querido. Mas a verdade é que de todas essas crises emerge eterno e indestrutível
o Espírito. Ergue-se luminosa a orientação de Jesus ao falar, ao nos orientar, que não coloquemos nosso coração naquilo que a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Que coloquemos o nosso coração no que é eterno. Não é precioso isso? Claro que um cavaleiro que se tentar cavalgar um cavalo, colocando-se sobre a parte traseira do animal, poderá muito mais facilmente ir ao chão, porque é uma das partes mais móveis do cavalo. A mesma coisa, um motorista de motocicleta, que se colocasse na parte traseira da moto ou depositasse o seu peso sobre as rodas dianteiras, passando sobre um buraco, ele poderia ser projetado ao chão. A sua estabilidade, tanto do cavaleiro quanto do piloto de moto, depende dele se situar no meio do animal ou no meio da motocicleta. Porque aí os movimentos muito maiores das rodas ou das patas dianteira e traseira serão compensados e atuarão muito menos sobre ele. É um exemplo pobre para dizer que aquele que se agarrar à matéria sofrerá com a lei da matéria. Todo carro, todo dinheiro, todo corpo, da mesma forma que se agregou, se desagregará. É da lei da matéria. Até o próprio planeta, até o próprio Sol, um dia se desagregará. Inevitavelmente. Como já dissemos aqui. Então, por que nos apegar naquilo que está destinado ao fim, em vez de nos orientar, de nos situar naquilo que é eterno, naquilo que jamais morrerá? Coloquemos os valores das nossas vidas, descubramos a nossa identidade, não no corpo nem no ego, mas no espírito. Pois isso nos tirará da bipolaridade existencial, do vingar e ser vingado, do morrer e renascer, os ciclos da dualidade, para passarmos a viver no que é constante por entre os altos e baixos da matéria. A realidade espiritual é constante em meio aos altos e baixos da matéria. Nascemos, crescemos e morremos. Nascemos, crescemos e morremos. Apenas na nossa aparência, apenas nos nossos corpos, apenas nas nossas crenças. Mas, no fundo de nós, no nosso eu verdadeiro, somos o Espírito, que é constante na criação universal. A cura da bipolaridade da matéria está no Espírito. Cresçamos na compreensão e na perspectiva do Espírito e encontraremos a harmonia e a paz que tanto desejamos. Muito bom saudar os amigos que estão conosco nesse grupo de estudos. Hoje tivemos uma série de problemas aqui no Face, não é apontado nenhum amigo, não sei se conseguimos fazer a transmissão, mas
saudamos os amigos que estão conosco no YouTube, eventualmente os que conseguiram acompanhar no Facebook também. Um grande abraço a todos, amanhã estaremos aqui novamente. Até amanhã.